Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Podem se assentar. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 9, dos versos 6 ao 15. A semente e a colheita. Diz assim a palavra do Senhor: E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda obra, em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a semente e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Amém? Vamos para o momento do dízimo e ofertas. E como diz aqui, como Paulo escreveu aqui aos 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, que realmente aquilo que Deus propôs no nosso coração, que nós devemos estarmos ofertando. Mais uma vez, vamos nos colocar em pé.
obrigado, meu Deus, por mais esse dia na tua presença, ó Pai bendito. Te agradecemos, ó Pai, por tantas maravilhas que tu tens realizado em nosso meio, pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco constantemente, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelas primícias que os teus servos depositaram diante do teu altar. Ó Pai amado, Pai bendito, derrama a tua unção, derrama a tua graça na vida de cada um, ó Pai, sustentando-nos com a tua mão poderosa, ó Pai, nos dando o pão de cada dia, nos dando sustento, ó Pai, até a tua vinda gloriosa, ó Deus. Ó Pai amado, derrama a tua sabedoria na vida da liderança dessa igreja, para que eles venham, ó Pai, diante do Senhor, administrar esse recurso, ó Pai, conforme as tuas orientações. E mais uma vez, ó Deus, clamamos a Ti, ó Pai, a Tua presença constante em nossa vida, ó Pai. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai, porque é do fundo do nosso coração para o Senhor. Em nome de Jesus, Te louvamos hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos continuar adorando o Senhor, elevando Ele em adoração e declarando que Ele é exaltado em nossas vidas e que Ele seja exaltado nessa noite e todos os dias de nossas vidas, que nós possamos exaltar o nosso Senhor, pois Ele é digno de ser exaltado, de ser glorificado. Amém? Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado, 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 Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. E Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Ele é Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus,
onde flui o amor. E o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus, que Ele seja exaltado e engrandecido, e que o nosso maior prazer seja estar aos pés do Senhor, aqui na casa do Senhor, adorando, derramando todo o nosso louvor a Ele. E lá em João 4:23 ele diz, mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E lá em Salmo 145:3 diz, grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo. A alegria de toda a terra, Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, seu santo. Ele é a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vida, e que nos ajuda, e que nos ajuda contra os inimigos. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Vamos levantar uma adoração essa noite, irmãos, e agradecer-te. Deus, seu melhor. Ele merece o nosso melhor, pois Ele deu o seu melhor por nós. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, ó Pai, queremos o teu nome engrandecer. Cante com sua força, meu irmão. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em, pois só tu és, ó Pai. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glórias te damos, ó Pai, graças te damos. Que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, ó Pai. E é por isso que estamos aqui nessa noite, ó Deus, para te adorar em espírito e em verdade, pois é isso que o Senhor espera dos seus adoradores. E que nós possamos derramar todo o nosso louvor somente a Ti, ó Pai, pois só Tu és digno de ser louvado. Nós não merecemos, ó Pai. Nós não podemos nem sequer, ó Pai, se chegar perto de Ti, pois Tu és um Deus tão santo, que até mesmo os serafins, o mais alto patamar dos anjos, cobrem o rosto diante de Ti, ó Pai. Quem somos nós, ó Pai? Apenas pobres e pecadores, miseráveis, que as nossas justiças são como trapos de imundícias perto de Ti, Pai. Mas que nós vamos confessar nessa noite, em alto e bom som, que nós temos um Salvador, e que nós só queremos dar louvor a Ele, dar toda a glória a Ele, pois Ele nos resgatou, pois Ele nos tirou das trevas, pois Ele nos tirou do inferno e trouxe nova vida e vida em abundância, pois Ele enviou o Seu Filho, pois o Senhor enviou o Seu Filho, para que nós possamos viver e termos plena comunhão contigo, ó Pai. Quão insondáveis são os teus caminhos, ó Pai. Quão insondáveis são. Quem pode conhecer os seus pensamentos, ó Pai? Ou quem pode palpitar nas suas decisões? Ninguém, ó Pai. E é por isso que estamos aqui nessa noite, pois nós queremos somente uma coisa, ó Pai. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és, ó Deus, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
irmãos podem se assentar. Aleluia, porque nós temos um Deus que é grande, que é eterno e que em sua grandiosidade, seu grande e maravilhoso poder, se importou conosco. Enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Seja louvado o nome do nosso bom Deus. E hoje nós nos reunimos aqui para celebrar ao Senhor, louvá-lo pela sua bondade e a sua graça. Nos reunimos aqui para este ato memorial, onde relembramos o sacrifício de Cristo naquela cruz, no alto do Calvário. Eu convido você neste momento a baixar a sua cabeça e a ter um momento de introspecção. Peça para que Deus sonde o teu coração neste momento. Peça para que Ele olhe para dentro de você, no mais profundo do seu íntimo. Que Ele te purifique, santifique a sua vida, o seu coração. Te santifique e purifique de todo o pecado. Pai, nós estamos em Tua presença. Te louvamos e bendizemos, ó Pai, porque Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, ó Deus, justo e verdadeiro. Em Ti não há dolo ou mentira. Em Ti, ó Deus, há justiça verdadeira. Em Ti, ó Deus, nós somos salvos por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Em Ti, ó Deus, por causa de Cristo, nós somos justificados e podemos nos apresentar diante da Tua presença. Ó Deus, clamamos a Ti neste momento. Sonda, ó Deus, os nossos corações. Olha para dentro de nós, ó Pai, e vê se há em nós, em cada um de nós, individualmente, alguma coisa que ofende a Tua santidade. E eu te peço, ó Deus, santifica-nos, purifica-nos, ó Deus, lava-nos no sangue do Cordeiro, para que possamos, ó Deus, ser achados diante do Senhor, irrepreensíveis, para que o Teu nome seja glorificado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os nossos irmãos Claudeci e Sueli para virem à frente, nos ajudarem aqui na celebração da ceia. Eles que são avós novos, né, fresquinhos. Chegou aí o Gael para alegrar essa família. Quer dizer, mais uma alegria, né? Podem chegar aqui. Tenho certeza que são dois avós muito babões, né? Imagina. Gael tinha acabado de nascer e eles já estavam mandando as fotos. Olha que coisa bonita. Muito bom. Deus abençoe. A família de vocês está crescendo, né? Que Deus realmente possa colocar a mão de poder e graça sobre vocês, abençoando a vida da Daniele, do Gael, do Cauã, do Gustavo. E, enfim, assim essa família possa permanecer sempre na presença do Senhor. Amém? Cadê nosso músico? Vamos continuar celebrando ao nosso Deus, cantando a Ele, porque Ele é digno de receber toda a nossa adoração.
E a palavra do Senhor nos diz que na noite em que o Senhor foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: façam isto em memória de mim. Vamos agradecer a Deus por este momento ímpar de podermos celebrar a ceia do Senhor. Wanderley. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós aqui estamos, ó Deus, diante da Tua presença, louvando, ó Deus, e exaltando o Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Graças te dou, ó Deus, por poder nesta noite, ó Pai, estar no Teu santuário. Ó Deus, eu te agradeço por poder, ó Deus, nesta noite, cear, cumprindo assim, ó Deus, o que o Senhor disse, em memória do Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, abençoar nossas vidas. E graças te dou, ó Deus, porque um dia, naquela cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E que o Senhor, que é cheio de misericórdia, venha nos abençoar, ó Deus. E venha falar aos nossos corações. Que possamos, ó Deus, a cada dia, viver uma vida agradável aos teus olhos, ó Pai. Que possamos honrar o Senhor em tudo que nós venhamos a fazer, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Que nós possamos celebrar a Deus por esta maravilhosa graça que chegou até nós. Comemos do pão. E bebamos do cálice. É maravilhoso podermos saber, por meio da palavra de Deus, que Deus, mesmo sendo um Deus tão grande como nós cantamos aqui nesta noite, e mesmo sem precisar fazer isso que Ele fez, Ele nos ofereceu o seu Filho em sacrifício, no nosso lugar. Ele enviou o seu Filho para que morresse a nossa morte, para que levasse sobre si a nossa condenação, e assim podermos então viver eternamente com o Pai. Possamos sempre, sempre nos lembrarmos deste tão grande sacrifício dele por nós. Que possamos nos lembrar sempre que em tudo, ele sendo justo, se entregou em nosso lugar. E no sangue dele, verdadeiramente há poder para nos limpar de todo o nosso pecado, para nos purificar de toda a injustiça, para nos santificar e nos levar à presença do Deus grande e todo-poderoso. Continuemos celebrando ao Senhor, através de mais um hino. E neste momento, vamos nos colocar em pé? Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Quero dar alguns avisos. Próxima sexta-feira, às 19h30, teremos a reunião do nosso conselho administrativo. E todos aqueles que têm cargo na igreja devem participar. Diretoria estatutária, diáconos, líderes de departamento, todos estão convocados, não é convidados, é convocados mesmo, tá? Para participar. Precisamos fazer a pauta da nossa assembleia, que será no domingo pela manhã. Então, você tem o dever de vir. E assim podermos tomar decisões acertadas a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Quarta-feira, às 19h30, nós teremos o nosso culto de oração. E todos estão convidados e também convocados a participar, a celebrarmos ao Senhor, a levantarmos a Ele clamor a respeito da nossa cidade, da nossa igreja, da nossa vida individual, da nossa família, trabalho. Venha colocar diante de Deus as suas necessidades, venha orar. Estava conversando com alguém esta semana, falando, sobre o culto de oração da quarta-feira. É um culto para nós orarmos, irmãos. Se nós vamos passar aí 1h, 1h30 orando e não der tempo sequer para o estudo, glória a Deus, vamos orar. Precisamos orar. Precisamos colocar a nossa vida diante de Deus, no altar. Fazer isso juntos aqui, como igreja. Porque a palavra de Deus nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei com vocês. Então não fique na sua casa, no conforto do seu lar. Venha, participe. Venha gastar os seus joelhos aqui. Talvez você possa dizer, mas pastor, eu posso orar em casa. Eu sei que você pode orar em casa, mas aqui reunidos todos juntos é muito melhor. Pode ter certeza disso. Tá? Então, participe do nosso culto de oração às quartas-feiras e domingo pela manhã nas escolas dominicais. Próximo domingo, como eu já disse, não teremos escola, mas teremos a nossa assembleia. E é importante que a igreja esteja também reunida para discutirmos assuntos a respeito da própria igreja, da vida da igreja. A assembleia não deixa de ser um culto. É um culto administrativo, mas é um culto. Tá ok? Então, eu espero os irmãos aqui para juntos celebrarmos ao Senhor também. Para você que está em casa e nos assistindo, quero pedir que você, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe este culto com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder transformador do Evangelho. E não esqueça também dos seus dízimos, das suas ofertas. Está saindo aí provavelmente para você que está em casa o nosso QR Code do Pix, ou você pode fazer uma transferência bancária ou simples, como você achar mais conveniente. Mas contribua com esta obra para que o reino de Deus continue avançando. Dito isto, vamos orar mais uma vez. Como eu disse, nós precisamos orar. Precisamos colocar diante de Deus todas as nossas necessidades. Precisamos consagrar a nossa vida no altar de Deus. Eu quero convidar o irmão Adelso a vir aqui. Pega esse microfone aqui do lado, aqui, ó. Não precisa nem pegar na mão, Pode orar ali. Se você tem alguma coisa para colocar diante de Deus neste momento, essa é a hora. Este é o momento de você consagrar a sua vida no altar, de você colocar diante dele as suas necessidades, de você buscar a presença dele. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade, algum problema, talvez uma questão de saúde, enfim, algum problema no trabalho, alguma causa difícil, alguma coisa que depende exclusivamente
do poder de Deus, porque aquilo que você poderia fazer, você já fez. Então, coloque diante dele neste momento. Eu tenho certeza, eu creio no Deus que faz milagres, e ele pode fazer um milagre na sua vida. Com certeza Deus pode fazer um milagre na sua vida. Se você quiser colocar-se de joelhos agora diante de Deus, tenha liberdade, senão você pode ficar assentado mesmo ou de pé. Obrigado a Deus pela vida que tu nos deste, pela tua graça, pela tua presença, pela tua grandeza, acima de tudo, pelo Deus que tu és, Pai. Ó Deus, sabemos que temos o dia, Pai, de vida, não porque somos merecedor de nada, vivemos porque tu vives, porque tu és santo, porque tu és tremendo e tu és maravilhoso, Pai. Ó Deus, nós pedimos a ti, Pai, que a tua unção, que a tua presença santa e maravilhosa, Pai, venha ser sobre as nossas vidas cada vez mais, Pai. Que o Senhor derrame sobre nós, sobre este povo, sobre esta igreja, Pai, uma porção dobrada do teu Espírito, ó Deus. Ó Pai, nos revista com o teu poder, com a tua unção. E cada um de nós, Pai, possamos olhar para as nossas vidas, Pai, e possamos ver onde temos falhado para com o Senhor, Pai. Ó Deus, que possamos, ó Deus, ser santificados, ó Deus. A tua palavra nos diz que tu és um Deus santo, que tu és tremendo, Pai, e que o Senhor requer de cada um dos teus servos e adoradores, ó Pai, santidade na tua presença, Pai, no viver, ó Pai, na comunidade, na sociedade, na igreja, Pai, em família e em todos os momentos, ó Deus. Pai, perdoa as nossas falhas, delitos e transgressões, e derrama a tua unção sobre a tua igreja, Pai, mais uma vez te peço. Ó Deus, receba diante do Senhor os pedidos, ó Deus, do teu povo, o clamor, ó Deus, que o teu povo tem se derramado diante da tua presença, Pai. Sabemos, ó Deus, que o mundo confia, ó Deus, no seu intelecto, ó Pai. Confia, ó Deus, nos seus recursos financeiros. Confia, ó Deus, nos seus bens, ó Pai, que tem aos seus alcances. Mas aqui neste local se reúne um povo separado, um povo diferente, que clama, Deus, ao Senhor. Os nossos olhos estão fitos e confiados, ó Pai, no Senhor, Pai. Deus, receba todos os pedidos que o teu povo colocou diante do Senhor, Pai. Eu não sei, ó Pai, qual o pedido, qual a dificuldade de cada um do teu povo, mas a tua palavra nos diz que tu és um Deus que sonda, que conhece os nossos corações, Pai. Receba, Deus, diante da tua presença, cada pedido colocado, Pai. Ó Deus, repreenda, Pai, todo o mal, toda a enfermidade, ó Pai, toda a dificuldade, ó Deus, física, ó Pai, que está sobre o teu povo, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Passa, ó Deus, com as tuas mãos santas, com a tua presença, Pai, com a presença do teu Santo Espírito, ó Deus, e purifica, Deus, as nossas vidas, os nossos corpos, ó Deus, que possamos ser cheios da tua presença. Ó Pai, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, visite, ó Pai, com a tua presença, os nossos lares, ó Deus. Que o Senhor, Deus, repreenda, Deus, todo o mal, toda a enfermidade, mais uma vez, Pai. Que o Senhor abra as portas de emprego para aqueles que estão desempregados, ó Deus. E que o Senhor converta a Ti, Pai, os corações, Deus, dos nossos familiares que ainda não Te conhecem, ó Pai. Quantos de nós, ó Deus, temos os nossos filhos, temos os nossos pais ou irmãos, ó Deus, de sangue, que ainda não, ó Deus, selaram aliança diante do Senhor, Pai. Sabemos, ó Deus, que o mundo vive uma situação caótica, Deus, que os dias não são dias fáceis, ó Pai, mas a tua presença, mas a tua palavra nos diz, Pai, que a tua presença é sobre aqueles que confiam no teu nome, Pai. Aqueles, ó Deus, que adoram a tua majestade santa e sublime, Deus. Ó Pai, visita, Deus, as nossas vidas, a nossa igreja, o teu povo. Abre as portas de vitória, Deus, para os teus ungidos, para os teus eleitos. Abençoa ricamente cada um dos que estão aqui reunidos. Abençoa, Deus, ricamente a vida do teu servo, pastor Rosenilton. Revista, Deus, o teu servo com a tua unção. E a família dele, Pai amado, guarde em tuas mãos, Pai. Ó Deus, manda, Deus, recursos, ó Deus, do alto céus, para a tua igreja, ó Pai. Não somente, ó Deus, recursos financeiros, mas em todas as áreas. A tua palavra nos diz que tu és dono do ouro, tu és dono da prata, tu és dono de todas as coisas, e que todo o poder está em tuas mãos, que tu és médico dos médicos, e que tu és rei dos reis e senhor dos senhores, Pai. Nós estamos neste local, celebrando a ti a festa santa, e reunidos em teu nome, e em nome do teu santo, bendito e amado Filho Jesus. Nós oramos a ti, gratos por todas as coisas. Amém, ó Deus.
Amém. Deus seja louvado, irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus 25. A partir do verso 14. Até o verso 30. Pois o reino dos céus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2, mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. E então o senhor disse: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado, terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Esta aqui é a última desta série de 3 parábolas escatológicas no Evangelho de Mateus. E essas parábolas, elas devem nos levar a refletir sobre a diligência, sobre a atenção, sobre o zelo com relação ao serviço do Senhor. Elas também nos servem de alerta para a nossa posição no reino e a nossa disposição quanto a executar a obra do Senhor com todo o nosso coração, com zelo, com esmero, com gratidão, com amor. E um amor verdadeiramente profundo. Elas nos chamam a atenção a servirmos a Deus com fidelidade, com o nosso coração, com o nosso mais profundo sentimento, seja a situação que for, seja a dificuldade que nós enfrentarmos pela frente, sejam as alegrias ou mesmo as tristezas que venham em nosso encontro durante a nossa caminhada. Essas parábolas também nos convidam a fazermos e oferecermos o nosso melhor a Ele, com um espírito de gratidão intensa, com alegria contagiante por tudo o que Deus fez, por tudo o que Cristo fez e faz por nós. Nós precisamos realmente entender em profundidade o que é servir ao Senhor. E que servir ao Senhor não deve ser apenas um peso e não deve ser como alguém que faz por obrigação. Pelo contrário, nós devemos servir a Deus com
um coração sincero, com um coração quebrantado, cheio de alegria. Nesta terceira parábola, que é uma parábola dirigida também a todos os cristãos, ela nos apresenta aqui a necessidade de executarmos bem as tarefas que o Senhor confiou a cada um de nós. A confiarmos e a executarmos aquilo que Ele nos deixou para nós fazermos da melhor forma. E quem sabe fazermos até além daquilo que nos foi pedido e confiado. Sabendo que nós havemos de um dia prestar contas a Deus. Prestar contas ao Senhor que nos deu os talentos, que nos deu os dons, que nos deu a capacidade, a inteligência, a sabedoria para fazer. Além disso, nós também devemos entender que precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos para executar. O que é um mordomo? Senão aquele que cuida dos bens do seu Senhor. É aquele que cuida das coisas que o Senhor lhe confiou com toda a sua capacidade, com todo o seu coração, servindo-o fielmente, de modo que não venha decepcionar o seu Senhor. Nós não podemos usar de desculpas no serviço a Deus. Não podemos usar de desculpas para deixar de fazer aquilo que Ele incumbiu a cada um de nós fazer. Por isso nós, antes de entrarmos no texto propriamente dito, nos faz necessário entendermos o que era o talento aqui que Jesus descreve. Talento era uma medida ou uma referência a uma grande soma de dinheiro. Obrigado, Rose. Então ele representa uma soma grande de dinheiro, de valor, algo que seria equivalente a 20 anos de trabalho. Então era um valor bem significativo. Ou seja, o primeiro servo aqui, ele recebeu o equivalente a 100 anos de trabalho. Se ele perdesse aquilo ali, nem em toda a sua vida ele conseguiria recuperar este valor. Assim também o segundo. Ele recebeu ali para cuidar o equivalente a 40 anos de trabalho. Era uma grande soma. O outro, 20 anos. Então não é de se duvidar ou de se... De não fazer conta de que isso gerasse algum receio na vida daquela pessoa que recebeu tão grande quantia. O que será que aconteceria se ele perdesse aquele dinheiro? O que será que aconteceria se por algum infortúnio ele deixasse de apresentar ao seu Senhor não apenas o que ele havia dado, como também deixasse de oferir ali os lucros que poderia dar ao seu Senhor. Entretanto, aqui, nessa parábola, nós podemos compreender este talento também como as capacitações, as capacidades, as habilidades que Deus confere a cada um de nós. As capacidades que Deus deposita em nossas mãos e em nossa vida para nós fazermos ou executarmos o nosso trabalho diante do Senhor da melhor forma possível. Com certeza Deus deu algum talento para você. Deus deu algum dom para você. E ele precisa ser exercitado da melhor maneira possível para que o reino de Deus cresça, para que a igreja se fortaleça, para que nós possamos servir uns aos outros como igreja, para que possamos servir também a nossa comunidade. Desta forma, os talentos que o Senhor nos confia é justamente a oportunidade que Ele nos dá de usarmos essas capacidades, essas capacitações especiais em prol do reino. Notemos que a cada pessoa aqui, descrita no texto, Deus deu uma quantidade de talentos segundo a capacidade individual que cada um tinha de administrar aqueles talentos, de administrar aquela quantia de dinheiro. Ele não deu nem a mais e nem deu a menos. Ele conhecia os seus servos.
Ele sabia o que cada um deles era capaz de fazer com aquilo que ele estava lhes entregando. Ele confiou que aquelas pessoas eram dignas de receber aquela quantia. Ele confiou que aquelas pessoas não iriam fugir com aquele valor. Ele confiou que aquelas pessoas iriam fazer com aquele valor ali em suas mãos o melhor possível. E depois de tudo, entregariam o fruto ou os rendimentos que aqueles talentos lhes proporcionassem. E assim nós podemos entender que Deus também capacita cada um de nós individualmente com dons e talentos na medida em que nós podemos usá-los com sabedoria. Ele nos dá a força, o vigor, a sabedoria, o discernimento, a inteligência para fazermos a obra dele da melhor forma possível. O que não podemos fazer é enterrar essas capacitações que Deus nos deu. E nem tampouco parar pelo caminho, parar e deixar a obra dele pela metade. Não podemos começar algo e deixar por fazer depois. E assim compreendemos que Deus também nos concede tarefas e oportunidades de o servir, segundo as nossas capacitações individuais, as nossas capacidades, as nossas forças, pois Ele sabe quem nós somos, Ele nos conhece desde antes da nossa concepção, Ele nos conheceu no ventre das nossas mães, Ele colocou em nós do Seu Espírito Santo. Ele nos deu inteligência para fazermos mais e para irmos além. Ele conhece quem você é. E Ele deposita em suas mãos e em sua vida os talentos para que você possa trabalhá-los e assim a igreja possa crescer e se desenvolver. Ele sabe como cada um de nós age, como cada um de nós se coloca para fazer a sua obra. E espera que nós também façamos aquilo que Ele espera que nós façamos. Nesta parábola que nós estudamos hoje, nós podemos aprender que o servo aprovado, ele não permite que o medo o paralise. E hoje nós vamos começar aqui essa parábola meio que de trás para frente. Não vamos começar pelos servos aprovados. Não vamos começar pelos servos que usaram seus dons e talentos e que ganharam, conquistaram outros. Nós vamos começar por aquele que foi o mau servo. Aquele que ao invés de trabalhar o talento que ele tinha, ele simplesmente o enterrou. Vamos observar a atitude do servo mau, que recebeu apenas um talento. Neste servo nós podemos ver uma característica interessante. Ele conhecia o seu Senhor. Ele sabia quem era aquele que estava lhe confiando um talento em suas mãos. Ele sabia que o seu Senhor agia com severidade. E é possível que isso também gerasse nele medo, receio, um distanciamento do seu Senhor, pelo medo de ser castigado se fizesse algo de errado. E esse distanciamento, ele não gerou intimidade, de modo que o servo percebesse não apenas a severidade do seu Senhor, não apenas a justiça que o seu Senhor exercia, mas a generosidade e a bondade do seu Senhor. E isso é algo que deve falar profundamente a nossa vida, ao nosso coração. Nós precisamos ter intimidade com o nosso Senhor. Precisamos conhecê-lo bem. Há pessoas que conhecem Deus apenas
e pensam em Deus apenas como um ser bravo, carrancudo, castigador, que está com uma vara na mão, pronto a nos dar umas boas chibatadas, umas boas chicotadas, umas boas varadas, todas as vezes que nós errarmos. Mas que esquecem-se que Deus também é um Deus amoroso, que Ele sabe das nossas deficiências, das nossas falhas, que Ele é um Deus generoso, que nos perdoa quando nós erramos, que Ele é um Deus que nos traz em seus braços todas as vezes em que nós caímos. E o fato de não nos darmos conta da generosidade de Deus, o fato de não nos darmos conta de que Deus verdadeiramente nos ama, nos distancia da presença dEle e faz com que, por medo das consequências de perdermos os talentos que Ele colocou em nossas mãos, nós simplesmente o enterramos. E o pior, quando nós fazemos isso, aí nós perdemos de fato. Percebemos aqui neste servo algumas características também que o determinam. Ele era uma pessoa medrosa. Ele era uma pessoa desconfiada do seu Senhor. Ele também era uma pessoa preguiçosa. Era uma pessoa má, que enxergava apenas o pior no outro, que enxergava apenas o pior no seu Senhor. Não enxergava as virtudes do seu Senhor, não enxergava aquilo que o seu Senhor tinha de bom. Por isso não conseguia desenvolver intimidade. Esse medo e essa desconfiança o paralisaram. Fizeram com que ele simplesmente enterrasse o talento que lhe foi confiado. Esse servo aqui, ele também se apresenta como uma pessoa com a mente fechada, com uma mente que não está disposta a aprender, a renovar-se. É uma pessoa que preferiria apenas seguir regras rígidas, manter tudo como está, sem se arriscar, sem avançar em direção a algo novo, sem experimentar um crescimento que as novas experiências podem proporcionar a ele. É uma pessoa que está aqui avesso aos riscos de trabalhar para desenvolver o seu talento, de inovar, e por isso então ele prefere esconder-se, esconder os talentos, não usá-los de maneira sábia. Quantas pessoas têm uma visão errada de Deus? Pensam em Deus apenas como um ser bravo e rígido demais, que está pronto a nos castigar, mas que esquecem-se que a bondade de Deus nos leva a um novo patamar à medida em que nós nos entregamos a Ele. E experimentamos mais da sua presença, experimentamos mais da intimidade que gera um relacionamento íntimo, que gera um relacionamento profundo, que gera vida em nossa vida através do relacionamento com o Deus que dá vida. Irmãos, nós precisamos exercitar os dons e talentos que Deus nos deu. Precisamos abrir a nossa mente, precisamos abrir o nosso coração para o renovo de Deus, precisamos arriscar mais, precisamos inovar, para que assim possamos avançar também em direção ao novo. Obviamente que tudo aquilo que é novo oferece riscos, mas não podemos ficar parados. Se eu não estou enganado, Albert Einstein certa vez disse que é impossível querer resultados melhores fazendo sempre a mesma coisa. Resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E este é um desafio para nós hoje, batistas em Colorado, inovarmos. Fazemos coisas novas. Obviamente que dentro da palavra de Deus, firmados naquilo que Deus
tem revelado através das suas escrituras. Mas precisamos ser ousados, precisamos ir avante, precisamos trabalhar com os talentos que Deus nos deu e não deixar que o medo nos impeça de avançar. Aquele servo da parábola fez com que o seu medo perdesse o talento, fez com que o seu medo fizesse com que ele perdesse o talento que o seu Senhor havia lhe confiado. O medo de perder o que o Senhor lhe confiou foi mais forte que o seu desejo de se superar, de ir além, de agradar ao seu Senhor. Será que o nosso medo também não tem nos travado? Será que a preguiça também não tem nos travado? Será que a maldade do nosso coração também nos tem travado? Isso nos faz refletir no tipo de cristão que nós somos. Muitas vezes nós nos tornamos rígidos, fechamos as nossas mentes, não queremos mudar alguns métodos, não queremos mudar algumas coisas, somos inflexíveis, não estamos abertos para o novo de Deus, porque simplesmente não conhecemos Deus intimamente. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa e ela, cheia de dúvidas com relação àquilo que ela tinha pensado sobre uma certa situação que ela havia vivido e alguns julgamentos que ela havia recebido de outras pessoas. E então eu falei justamente isso para ela. A gente tem que lembrar-se que Deus, Ele não é um carrasco. Deus é um Pai que nos ama. Algumas vezes Ele precisará nos corrigir, sim, porque um Pai que ama nos corrige. Mas na grande maioria das vezes, Ele nos amará e nos receberá com seus braços abertos. Precisamos lembrar que Deus é um Pai que se preocupa conosco. Precisamos nos lembrar que Deus é um Pai que coloca em nossas mãos dons e talentos que precisam ser usados e exercidos para que o nome dele seja glorificado. Precisamos ter intimidade com Deus para podermos enxergá-lo como esse Deus amoroso e não apenas como Deus zangado e castigador. Precisamos enxergar Deus como um Deus generoso. E a visão que nós temos de Deus, ela fará toda a diferença no serviço que nós vamos entregar a Ele. Era muito comum naquela época as pessoas pegarem os seus tesouros, aquilo que eles tinham de valor, e enterrar, para que não fossem roubados e não levassem as suas economias. Este servo, ele pensou desta forma. Ele não deixou passar em sua mente que ele poderia ter entregue aquele grande tesouro nas mãos de um banqueiro, colocasse rendendo a juros, para então entregar ao seu senhor algo de maior valor. Muitas vezes nós agimos assim. Queremos fazer aquilo que nós estamos fazendo sempre sem obter resultado algum, quando Deus tem nos dado tanta capacidade. Precisamos entender, irmãos, que fazer a obra de Deus oferece riscos, sim. Riscos de sermos incompreendidos, risco de sermos perseguidos, risco de nos ferirmos, porque relacionar-se com as pessoas oferece essa possibilidade. Risco até mesmo de perder tudo aquilo que nós valorizamos. Mas ela também nos oferece muito mais benefícios. Benefícios eternos, que nos perseguirão por toda a eternidade.
Por isso precisamos entender que o medo não pode nos paralisar e impedir de avançar, de irmos além, de desenvolvermos as habilidades que Deus colocou em nossas mãos. Precisamos ser bons mordomos daquilo que Ele nos confiou, de usar realmente os nossos talentos. Qual é o talento que Deus colocou em sua mão? Quais são as qualidades que Deus colocou em você? O que é que você pode fazer de melhor em prol do reino de Deus? Você tem sido como esse servo reprovado? Ou você é o servo aprovado por Deus? O servo destemido, o servo que não tem medo de seguir à frente, o servo que não tem medo de usar os seus dons e talentos. Talvez o Senhor desse servo tivesse sido menos rigoroso com ele se ele tivesse usado esse dinheiro e mesmo fazendo uma aplicação errada, perdesse tudo. Pelo menos ele arriscou. Pelo menos ele saiu da sua zona de conforto. O grande problema que nós vemos aqui é que ele não ousou sair da sua zona de conforto. Ele preferiu fazer o que ele sempre fazia. O servo aprovado, ele também conhece o seu Senhor e faz tudo para agradá-lo. Quando nós olhamos os versos 19 a 20, nós podemos perceber isso. Diferente do servo que com medo enterrou o seu talento, os outros dois conheciam bem o seu Senhor, tinham um relacionamento íntimo com ele, por isso sabiam como agradá-lo. Não perderam tempo pensando em como poderiam investir esse dinheiro, não pensaram que poderiam enterrar esse dinheiro para não perdê-lo. Antes eles investiram os seus talentos, os talentos que foram confiados a eles. Eles simplesmente agiram como o seu Senhor agiriam. Eles observavam o seu Senhor e sabiam o que deveriam fazer com aqueles talentos. Eles foram ousados. Eles inovaram. Eles não ficaram parados pelo medo. O seu relacionamento aqui com o seu Senhor lhes gerou confiança mútua. Tanto eles confiaram no seu Senhor, quanto o seu Senhor confiou neles tão grande quantia de dinheiro. O seu Senhor sabia que poderia lhes confiar ainda uma quantia talvez maior. Ele sabia das capacidades individuais de cada um deles. Sabia que poderia contar com eles. Sabia que eles fariam o seu melhor, segundo as suas forças, segundo as capacidades. E eles, por sua vez, queriam agradar ao seu Senhor e retribuir-lhe a confiança depositada neles. Com isso, meus irmãos, nós aprendemos aqui que quanto mais nos relacionamos com o nosso Senhor, com o nosso Deus, mais descobriremos do seu caráter generoso, mais descobriremos da sua vontade para a nossa vida, mais nós descobriremos como nós devemos agir diante dele, mais nós descobriremos o que ele espera que nós façamos com os dons e os talentos que ele nos colocou em nossas mãos. E então nós nos dedicaremos ainda com maior prazer, com maior vontade de agradá-lo, de produzir frutos para o seu reino eterno. Entenda que Deus não coloca nada em nossas mãos que seja maior do que a nossa capacidade de lhe entregar de volta algo maior e mais bonito ainda, algo mais produtivo do que aquilo que ele já nos confiou.
precisamos simplesmente desenvolver as capacidades que Deus nos colocou em nossas mãos. Precisamos entender que Ele tem algo muito maior ainda para nós. Precisamos fazer o nosso melhor, não por medo do castigo, mas pela certeza da recompensa. Pela certeza de que Ele vai dar para nós algo de muito maior valor. Olha o que diz o verso 21. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. A grande pergunta que fica aqui para cada um de nós é: será que ao final de tudo nós vamos poder ouvir Deus falando para nós isso? Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, venha que eu vou colocar você agora sobre muito. Venha se alegrar, venha celebrar, venha festejar comigo. Deus espera que nós sejamos obreiros aprovados. Deus espera que nós sejamos aprovados. O servo aprovado, ele é recompensado pelo seu trabalho. Aqueles 2 servos, eles foram incansáveis no seu trabalho. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Trabalhar para o Senhor é custoso. Envolve muito sangue e suor. Muitas noites mal dormidas. Abrir mão de momentos de lazer, muitas vezes. Servir ao Senhor tem um preço. Mas a recompensa vale a pena. Eu já disse isso aqui uma vez, vou repetir. Passou um pastor pela minha vida e ele sempre dizia, ele sempre colocava mais alguma coisinha para a gente fazer, né? A gente já tinha bastante coisa e às vezes a gente falava assim para ele, né? Pastor, mas já estou sobrecarregado. Já tem bastante coisa para fazer aí na igreja. Trabalho, os estudos. Ele olhava para mim e dava risada e falava assim: quanto mais peso na carroça, mais a roda canta. Você conhece esse sujeito, né, Alessandra? Em outras palavras, Deus sabe a quem Ele confia as responsabilidades. E aqueles servos trabalharam tanto que eles dobraram os talentos que lhes foram confiados, não por medo da punição, mas pela certeza de que a recompensa que eles teriam era muito mais valiosa, era muito mais preciosa, porque eles tinham certeza que a alegria do seu Senhor valeria a pena. A alegria de servir a um Senhor bom e generoso valeria a pena. Irmãos, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer para o Senhor revela um verdadeiro caráter que nós temos. Revela um caráter de um obreiro aprovado ou reprovado, de um servo bom e fiel ou de um servo mau e preguiçoso. E ainda assim,
Deus ele continua nos alertando. E esta parábola é um alerta para cada um de nós. Alerta para o rumo que nós estamos seguindo, a direção que nós estamos caminhando. Alerta em sua bondade e graça de que Ele continua nos oferecendo oportunidade para voltarmos para a direção certa, para exercitarmos os dons e talentos que Ele colocou em nossas mãos, para fazermos aquilo que Ele espera que nós façamos, sem esperar pelo outro, para ir além, para renovar as nossas forças. E tenha certeza, Deus vai te capacitar. Deus vai renovar as suas forças e a sua esperança. Ele vai renovar a alegria em seu coração, à mesma medida em que você se dispuser a exercitar o trabalho do Senhor, a exercitar os dons e o talento que Deus colocou em suas mãos, a fazer a obra do Senhor com o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu amor, com toda a sua alma. Ele continua nos oferecendo a oportunidade de nos consertarmos e voltarmos ao caminho correto, de fazermos o que Ele nos encarregou de fazer, de voltarmos ao nosso primeiro amor. Ele continua nos capacitando com dons e talentos que devem ser usados para o seu louvor e a sua glória, para o crescimento da igreja e do seu reino. Certamente, irmãos, Deus não fica devendo nada para ninguém, Ele sempre paga por aquilo que nós fazemos a Ele. E Ele nos paga muito bem. Deus jamais ficará devendo alguma coisa para você. Ele abençoa a vida daqueles que o amam, daqueles que o servem, daqueles que se entregam a Ele com o coração, daqueles que exercitam a sua fé, daqueles que exercem os seus talentos e os seus dons com diligência, com integridade, com um coração quebrantado. E esta parábola aqui, irmãos, nos convida hoje a vermos as situações e as circunstâncias pela ótica de Deus, não como um trabalho penoso ou árduo, mas como uma maravilhosa oportunidade de servir e agradá-lo com todo o nosso coração. Talvez aqui esta seja a essência daquilo que Jesus Cristo nos disse como o grande mandamento: e amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma. Quando nós amamos a Deus, acima de todas as coisas, simplesmente temos o prazer de trabalhar para Ele, de fazer aquilo que Ele deseja que nós façamos. Para concluir, Deus tem um chamado específico para cada um de nós e nos dará tarefas e talentos conforme a nossa capacidade. E quanto mais exercitarmos os dons e talentos que Ele nos colocou em nossas mãos, mais frutos havemos de colher, para enfim agradá-lo ainda mais, para nos alegrarmos na presença dEle, para celebrarmos juntamente com Ele. Obviamente que Deus conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas, mas Ele também conhece as nossas capacidades, os nossos pontos fortes, e Ele jamais pedirá alguma coisa que esteja além das nossas capacidades. Ele jamais nos dará coisas para fazer que estejam além das nossas forças. E então eu quero dizer para você nesta noite, já é tempo de nós colocarmos a mão no arado. Já é tempo de nós fazermos aquilo que Deus colocou em nosso coração para fazer. Já é tempo de nós exercitarmos os dons e talentos que Ele colocou em nossas mãos. Já é tempo de nós fazermos com todo o nosso coração
com sabedoria, inteligência e amor. Tudo aquilo que Ele nos capacitou a fazer. Irmãos, não se engane. Deus, Ele é bom e de fato Ele nos ama. Entretanto, Ele também é um Deus de justiça e vai nos pedir conta de tudo aquilo que nós fizermos ou deixarmos de fazer. Verso 19 diz: depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Se Jesus te chamar para fazer contas hoje, o que é que você vai apresentar para Ele? Um talento esquecido no porão do coração da sua vida, enterrado no mais profundo do teu ser? Ou talentos que foram investidos e frutificaram e geraram outros talentos? Capacidades ainda maiores e melhores no reino de Deus. O que é que você vai apresentar a Ele? Deus não aceitará dos nossos lábios desculpas pela nossa negligência. E nem tampouco se deixará levar a culpa pelas nossas fraquezas e pelos nossos erros. O verso 24 diz: chegando por fim o que tinha recebido um talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que era seu. Em outras palavras, aquele servo, além de não fazer o que era para fazer, ele ainda culpou o seu senhor. Falou assim: olha, eu sei que o senhor é rude, eu sei que o senhor é bravo, então eu preferi guardar. Será que é isso que nós estamos fazendo? O que é que você vai apresentar diante de Deus? Qual será a sua desculpa? Toma aqui o talento que você me deu? Ou será que você vai então dizer: olha, Senhor, está aqui. Eu ganhei mais tantos talentos para o Senhor. Este é o momento de nós colocarmos diante de Deus o nosso coração. De colocarmos diante de Deus a nossa vida. E eu não sei o que é que você tem feito com os talentos que Deus tem colocado em suas mãos. Eu não sei como você tem agido. Eu não sei o que é que você tem feito com a sua vida. Mas eu quero dizer para você nesta noite: Deus espera muito mais de cada um de nós. Deus espera que nós, de fato, coloquemos as mãos no arado e sigamos adiante. E eu quero convidar você nesta noite a um desafio. Desafio de entregar a sua vida ao Senhor. Com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é. O desafio de pegar os talentos que Deus colocou em suas mãos e começar a partir de hoje a exercê-los, a exercitá-los
Chega de escondermos nossos talentos. Chega de ficarmos parados. Irmãos, eu disse isso aqui, vou repetir, a volta do Senhor, ela está mais breve do que nós podemos imaginar. E ainda que Ele não volte tão cedo para buscar a sua igreja, certamente Ele voltará para buscar cada um de nós. E não poderemos nos achar em falta diante dEle. Então eu te desafio nesta noite a você olhar para dentro de si mesmo. Colocar a sua vida no altar de Deus. Colocar a sua vida diante dEle. E fazer aquilo que Ele deseja, que Ele quer que você faça. Que nós possamos nos santificar diante dEle. Que sermos servos e servas valorosas. Servos e servas que exercem os talentos e os dons que Ele nos capacitou para fazermos, para exercermos. Não deixe para amanhã. Faça um propósito com Deus hoje, de ser diferente, de agir diferente, e realmente faça isso. Seja o servo que Deus quer que você seja. Trabalhe da forma que Deus quer que você trabalhe. Faça mais. Faça melhor. Porque você não está fazendo para homens. Você está fazendo para o seu Deus. Aquele que entregou o seu filho numa cruz. É para Ele que você deve fazer. Não é para mim, não é para os outros irmãos que aqui estão, mas é para o seu Deus. É para Ele que nós devemos entregar o nosso melhor. Baixe sua cabeça. Pai, nós estamos aqui em Tua presença. E te pedimos, ó Deus, venha, ó Deus, despertar em nós os dons e talentos esquecidos, guardados e enterrados. Venha em nós, ó Deus, despertar-nos para a obra do Senhor, para agirmos, ó Deus, da forma que o Senhor quer que nós trabalhemos. A inovar, a viver, ó Deus, o novo do Senhor e o renovo do Senhor. Ó Deus, desperta em nós a alegria da Tua salvação. Põe em nós, ó Deus, um espírito reto, desejoso de trabalhar incansavelmente para o Senhor, de exercermos os nossos dons e talentos, tal qual o Senhor nos deu, ó Pai, que possamos exercitá-los de tal forma que possamos conquistar outros e apresentá-los diante do Senhor dignamente. Ó Deus, aviva-nos individualmente. Desperta-nos, ó Pai, para o relacionamento contigo. Desperta-nos, ó Deus, para buscar a Tua presença. Desperta-nos, ó Deus, para nos entregarmos por inteiro ao Senhor, para anunciarmos a Tua mensagem, para anunciarmos a Tua salvação, para vivermos mediante a Tua graça, para demonstrarmos, ó Deus, que o Senhor vive e reina em nós, para mostrarmos que o Senhor é um Deus bom, que nos ama. Capacita-nos, ó Deus,
e encoraja-nos a seguir à frente, a seguir adiante. Capacita-nos, ó Deus, e encoraja-nos para viver o novo do Senhor a cada dia. Capacita-nos e encoraja-nos a dar um passo de fé adiante, a não vivermos mais da forma que nós vivemos, mas que possamos buscar a Tua presença, a direção do Senhor, a sabedoria do alto, a inteligência, o discernimento do Senhor, do Teu Espírito Santo. Possamos, ó Deus, realmente compreender a Tua palavra e aquilo que o Senhor revela ao nosso coração a cada dia. Possamos viver em santidade, ó Deus. Possamos viver uma vida íntegra e reta. Possamos, ó Deus, nos orgulhar de servirmos ao Senhor. Que possamos, ó Deus, nos encher com a Tua presença, de modo que as pessoas possam ver nitidamente que o Senhor está em nós. Toma-nos em Teus braços de amor. Renova em nós, ó Deus, a alegria da Tua salvação. Enche-nos com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o
leve em paz e em segurança para os nossos lares. Que nós possamos ter uma semana abençoada debaixo das asas do Senhor. Que nós possamos adorá-lo, exaltá-lo e bendizê-lo. Não só hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Não somente no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, todos os dias de nossas vidas. Que nós venhamos adorar ao Senhor.